O webinar de hoje, o objetivo é falarmos um bocadinho sobre os alinhadores invisíveis, neste caso alinhadores dentários, de como é que chegamos até lá, quais as suas vantagens, quais as desvantagens, em que casos é que se aplicam e algumas dúvidas que depois possam ter para eu tentar ajudar, de como é que se deve fazer. Neste caso, gostaria de começar a falar convosco sobre o que é realmente a especialidade de ortodontia. A especialidade de ortodontia é a especialidade da medicina dentária que se dedica à prevenção e à correção das más posições dos dentes e dos maxilares. Uma das grandes questões que fazem sempre as pessoas é qual é a idade ideal para usar aparelho. Na verdade, a idade ideal para usar aparelho não existe. Existe, de facto, uma idade, dependendo do tipo de problema que se manifesta, que pode ser por volta dos 4, dos 6 ou até mais tarde, anos de idade das crianças. Esses problemas deverão ser intervencionados nessa mesma idade. Portanto, a média é por volta dos 6, 7, que é quando começam efetivamente a nascer os primeiros dentes definitivos, mas há patologias que se vão formando antes dessas idades e têm que ser intervencionadas. Daí que o acompanhamento prévio por parte da odontopediatria antes de chegar à especialidade da ortodontia é de facto muito importante. As vantagens desses tratamentos ortodônticos são basicamente a melhoria estética, obviamente, a correção do alinhamento dos dentes, tornando possível uma melhor higiene e uma melhor função mastigatória. Acima de tudo, uma boa articulação dos maxilares, aproveitando muitas das vezes o crescimento das pessoas para conseguir atingir esse equilíbrio. Dentro dos tipos de aparelhos existentes, eu defini três segmentos mais importantes: os intercetivos, os dentoalveolares e os cirúrgicos. Para não tentar complicar muito, eu gostaria de explicar um bocadinho de todos. Os intercetivos são aqueles aparelhos normalmente até removíveis, que as crianças utilizam numa fase de crescimento e muitas vezes em que a dentição é uma dentição de leite e uma dentição definitiva, portanto oscila ali um bocadinho entre as duas hipóteses, ou até pode ser totalmente de leite. Esses aparelhos, por norma, são aparelhos adaptados aos maxilares, são confeccionados em laboratório e permitem muitas vezes fazer correções de má posição dentário, de hábitos funcionais que as crianças possam ter e até mesmo a correção do crescimento ideal dos maxilares. Portanto, acaba por ser um aparelho que é usado normalmente antes de um aparelho fixo completo e que ajuda, numa primeira fase, a corrigir problemas que estão-se a desenvolver para permitir um tratamento na segunda fase desse tipo de aparelhos um bocadinho mais simples. Chamam-se isso aparelhos intercetivos, porque são aparelhos que nós utilizamos numa fase intercetiva, ou seja, de crescimento, que nos vai permitir corrigir grande parte das questões até problemas futuros esqueléticos que possam acontecer nos maxilares com um sistema muitas vezes simples e até de baixo custo e de curto tempo de tratamento, permitindo que a natureza siga o caminho de não resistência e que o aparelho esteja lá apenas para ajudar. Nesta imagem vemos, por exemplo, um tipo de aparelho, que é um aparelho superior e inferior removível, que recorre a um parafuso no céu da boca para alargar os maxilares e depois a uns batentes que vão corrigir a posição da mandíbula, ou seja, vai permitir que a mandíbula deslize para a frente com um aparelho removível, pode ser usado numa dentição mista ou até completa e que permite corrigir atempadamente este tipo de problemas dos maxilares. Bom, não queria muito alongar no tipo de aparelhos deste género, porque é só para vos dar uma noção do que é que existe. Posto isto, depois temos um tipo de aparelhos que são chamados dentoalveolares. Este nome não é por definição o nome desses aparelhos, mas é para definir os aparelhos que são aplicados diretamente nos dentes, que normalmente são fixos, aqueles conhecidos como os brackets, e que funcionam basicamente para o movimento dos dentes no maxilar, ou seja, eles vão fazer já após os dentes estarem todos erupcionados, a deslocação dos dentes dentro do espaço disponível dos maxilares. Como todos sabem, eu vou tentar explicar, os maxilares e os dentes são estruturas independentes. Os aparelhos dentários corrigem normalmente o posicionamento dentário, ou seja, os dentes, mas os maxilares poderão não sequer ter qualquer tipo de influência, ou seja, os maxilares estão em crescimento durante uma determinada idade, que é a idade intercetiva, e depois atingindo a maioridade, neste caso a idade adulta, nós trabalhamos essencialmente em cima de movimento dentário, respeitando apenas o espaço disponível nos maxilares. Quando é necessário algo mais, nomeadamente uma intervenção diretamente relacionada com os maxilares em idades adultas, já temos de recorrer aos aparelhos que impliquem movimentos cirúrgicos. Esses aparelhos são este tipo de imagens que vocês vão ver agora. São pessoas que, infelizmente, têm
os maxilares muito discrepantes um do outro, seja a mandíbula para a frente, seja a mandíbula para trás, e que depois já não existe crescimento que nos vá ajudar a corrigir isto apenas com um aparelho intercetivo ou dental alveolar, e então temos que recorrer à cirurgia. A cirurgia basicamente é uma cirurgia que é feita pela especialidade de maxilofacial, chama-se isto uma cirurgia ortognática, em que é feito um corte, um segmentar dos maxilares numa determinada posição, dependendo do tipo de anomalia que estamos a corrigir, e com auxílio, em conjunto com o aparelho fixo, pode ser um tipo de aparelho fixo metálico, independentemente da técnica, vai nos ajudar a corrigir a posição dentária corrigida pelo aparelho e a posição esquelética dos maxilares corrigida pela cirurgia. Portanto, são os casos mais extremos que acontecem muitas vezes na idade adulta e que muitas vezes acontecem, há uma componente genética associada a isto, portanto há coisas que não se controlam, mas muitas vezes acontece por um acompanhamento um pouco insuficiente na altura em que a criança está a crescer. E isto é realmente importante porque as consequências de não haver um acompanhamento precoce e de não se intervir em alturas que são essenciais no crescimento dos maxilares, acontece que o resultado final acaba por ser este que vocês estão a ver. Isto são cirurgias bastante invasivas que se fazem, o sucesso é bastante alto, cada vez maior, porque quanto mais evolui a tecnologia, permite-nos ter previsibilidade do tratamento numa taxa de recidiva muito baixa, mas é bastante invasivo, é muito agressivo e, pronto, em últimos casos terá mesmo que ser. Isto corrige completamente a estrutura facial da pessoa, a pessoa parece que muda completamente de um momento para o outro e acaba por ser um tratamento um pouco longo e com alguns cuidados que se tem que ter dependendo do caso. Posto isto, dentro dos alinhadores da ortodontia, daí eu estar a dizer que a importância da ortodontia nas crianças. A ortodontia trabalha em sinergia com a odontopediatria, que é a especialidade de medicina dentária que acompanha as crianças durante a sua fase de transição dentária. Essas consultas deverão ser sempre regulares. Essas consultas, muitas delas são promovidas pelo próprio chefe dentista, pelo Serviço Nacional de Saúde, de propósito para que as crianças não tenham um índice de cárie muito elevado e para que possam ser acompanhadas regularmente numa fase em que estão a transitar a dentição. Normalmente isto acontece em que o odontopediatra acompanha toda a sua capacidade que tem de ter uma boa higiene oral, os hábitos parafuncionais, e quando se detecta uma primeira vou dizer assim, irregularidade nesse crescimento, é logo em conjunto com a ortodontia definido um plano de tratamento para tentar interceptar esse problema e corrigir logo, como eu disse no início, esses problemas de forma mais fácil. Pronto, por isso daí que é muito importante o acompanhamento das crianças nesta especialidade para detectar estes hábitos de sucção extra, uma posição da língua, a onicofagia, que é roer as unhas, o bruxismo, que é o ranger os dentes, que é cada vez mais frequente, porque é uma questão multifatorial, tem muito a ver com o nosso stress dia-a-dia, com a nossa predisposição para estes problemas, e essas consultas que parecem simples e básicas e pouco importantes são de facto as mais importantes, ok? Pronto, daí temos este tipo de importância. Nos adultos, quando chegamos a uma idade adulta, há vários tipos de aparelhos fixos que eu gostei de apresentar aqui. Há dois tipos essenciais. Os aparelhos fixos convencionais, que são estes aparelhos à esquerda, que vocês veem, que usam uma borrachinha de elástico a segurar o arame, que é o chamado arame, que é o arco. Podem ser eles metálicos ou estéticos, têm na mesma borrachinha. Existem os aparelhos que são autoligados. Esses aparelhos estão na direita, são aparelhos fixos, podem ser metálicos ou transparentes na mesma, mas não recorrem a borrachas para fixar o arco. O arco é fixado num mecanismo que o próprio bracket tem, que permite colocar o arco numa posição sempre com a mesma força, a mesma intensidade, não tendo os chamados momentos de força que existem nos aparelhos em que tem as borrachas, porque a borracha, quando é nova, aperta muito, causa muito mal-estar e muita pressão, daí que as pessoas dizem muitas vezes, quando vou à consulta mensal, sente muita força e depois aquilo parece que alivia. Então, neste caso, neste tipo de aparelhos, a força é muito mais regular, não há os chamados picos de força que deixam as pessoas com muitas dores, apesar de existir pressão na mesma. E tem outra vantagem, é que conseguimos ter um índice de atrito muito menor, ou seja, como não há. Eu gosto de dar o exemplo do travão da bicicleta, que é, nós temos a bicicleta, que é uma jante de alumínio, e aquilo que usamos para travar é a borracha. Portanto, a borracha, no caso do aparelho convencional, limita-nos muito mais nos movimentos de deslizamento dos dentes dentro da boca. E o que é que acontece? De mover do ponto A para o ponto B, se temos mais atrito, vamos ter que fazer mais força. E se vamos ter que fazer mais força, vamos provocar mais dor. Portanto, isto acaba por ser um ciclo vicioso. Tendo esse tipo de limitações, que é uma tecnologia que já existe há muitos anos, portanto foi um dos primeiros tipos de aparelhos fixos a serem desenvolvidos, foi este tipo de tecnologia, em que, entretanto, surgiram os autoligados,
que permitem que essa deslocação, que é metal contra metal, seja muito menos resistente, e então a força é basicamente muito mais leve, promovendo menos dor, acaba por ser teoricamente um movimento mais rápido e permite também, digamos, que esses movimentos se expressem mais. Ou seja, se nós queremos, por exemplo, tentar alargar um bocadinho mais, ou expandir o maxilar, ou ter um bocadinho mais de expressão de largura, é mais fácil neste tipo de aparelhos porque não há atrito e os dentes deslocam-se um bocadinho com mais facilidade. Pronto, posto isto, essa tecnologia já existe também há vários anos, da linha dos aparelhos autoligados. Eu gosto de explicar bem a diferença, porque por vezes nas consultas os pais não entendem e é importante explicar. Há cerca de 20 anos, mais coisa menos coisa, surgiu este tipo de tecnologia, que se chamam-se os alinhadores dentários, que surgiu por uma empresa chamada Align, que inventou a sua marca, neste caso é o Invisalign. Há imensas marcas no mercado. Isto basicamente é um alinhador, é basicamente uma peça de plástico. Eles são feitos mais ou menos num material de polietileno ou derivados, dependendo depois de marca para marca, há patentes registadas que eles metem componentes que se diferenciam e que depois, após feita a confecção por uma pré-determinação de um plano de tratamento em 3 dimensões, consegue-se ter um segmento destes alinhadores. Descobriram que a segmentação destes alinhadores provoca o tal movimento dentário. Porquê é que isto está a surgir agora? Esta tecnologia já existe há muito tempo, só que na altura era ineficaz. Na altura, quando começou a ser desenvolvida, era uma tecnologia que não permitia grande tipo de movimentos. Permitia alguns movimentos, mas depois, tendo em conta o refinamento e a qualidade de tratamento que se conseguia dar com o aparelho fixo convencional normal, seja ele autoligado ou convencional, ainda ficava atrás, portanto era muito limitado em alguns movimentos. Entretanto, a tecnologia foi se desenvolvendo, eles conseguiram introduzir uns chamados attachments, que foi uns pontos de fixação nesses alinhadores que permitem pontos de pressão, e então surgiram os movimentos extra que nós não conseguimos fazer com mais previsão. Tornou-se cada vez mais frequente, as pessoas às vezes perguntam, isto é resistente, porque é de facto muito fininho, e são bastante resistentes. Eles são bastante resistentes, eles não são plástico duro, eles têm uma composição, como eu expliquei, variada, de polietileno, muitos TPUs, e pronto, são vários componentes monómeros que existem ali derivados do plástico que permitem elasticidade. Então eles funcionam quase como um arame daqueles aparelhos fixos, que são elásticos, eles não são totalmente rígidos, e que permitem o tal movimento. A pessoa coloca o alinhador e aquele alinhador entra com uma certa pressão e depois adapta-se. Claro que ele vai perdendo essa elasticidade ao longo do tempo, mas como são trocados frequentemente, podem ser semanalmente ou até de 15 em 15 dias, as pessoas também perguntam se ficam amarelos. Eu digo que depende da dieta, depende dos hábitos. Às vezes, se tomar café com eles, podem ficar um pouco amarelos, apesar de haver tratamentos, porque se podem introduzir umas pastilhas, que é para branquear o alinhador dentro de um copo, e eles acabam por ficar transparentes. Nunca chegam a realmente ficar totalmente amarelos, porque a troca é bastante frequente. Portanto, eles trocam por alinhadores novos todas as semanas ou todos os 15 em 15 dias, e acabamos por conseguir ter sempre um alinhador novo, transparente, como se nada se passasse. Então, como é que nós fazemos este tipo de tratamento? Nós o que fazemos aqui basicamente é, a primeira consulta, elaboramos um estudo ortodôntico, portanto, que é essencial. Nenhum tratamento de ortodontia pode ser feito sem um estudo ortodôntico prévio. Seja qual é o tipo de técnica que usamos para fazer a resolução do caso, é importante saber o mapa do caminho que vamos seguir. Eu costumo dizer aos doentes que a diferença entre ir com um alinhador ou ir com um aparelho fixo acaba por ser como vamos para uma viagem para uma cidade. Nós podemos ir de comboio, de avião ou de carro, sabemos que lá vamos chegar, e depois é preciso saber como é que se vai fazer, em que dias e em que altura é que vamos fazer, com que gastos, mas depois o tipo de transporte acabamos por chegar sempre lá. Ou seja, o mais importante em qualquer técnica é o diagnóstico. O diagnóstico é 70% a 80% de sucesso do tratamento. Grande parte das vezes ultrapassa-se esse problema. Portanto, neste momento, dado ao marketing que existe, acaba-se por pensar que um alinhador vai resolver tudo sozinho. Não vai. O alinhador é uma ferramenta, não passa disso, é como um bracket, simplesmente é uma ferramenta que parece, dada à tecnologia, ser mais fácil de utilizar e mais previsível. Nós fazemos sempre um estudo ortodôntico em que recolhemos sempre fotografias, raio-x, podemos recolher inclusivamente exames do tipo CBCT, que são tacos em 3 dimensões para vermos a posição das raízes, e também fazemos um scan à boca. Portanto, neste momento trabalhamos com tecnologia 3D, já não utilizamos aqueles tipos de massas que as pessoas usam para fazer o molde da boca, e fazemos o scan 3D, conseguimos ter uma representação 3D e apresentamos ao doente aquilo que vocês viram, que é um sorriso com a previsão do que é que vai ficar quando terminarmos o tratamento. Mostramos o tipo de movimentos, o timing, isto sem sequer começarmos a fazer o tratamento. É a vantagem que a tecnologia nos permite, é fazer um planeamento virtual antes de o começar. Portanto, nós conseguimos
iniciar um tratamento no computador, mostrar tudo ao doente, o doente nem sequer teve qualquer tipo de abordagem, a não ser um scan e umas fotografias e uns raios-x, e percebe, ok, vou passar por X tempo, vai-me custar X dinheiro e vai ficar em média uma previsão assim, ok? Portanto, isto é uma grande vantagem que nós temos e nós, neste processo, tanto temos o estudo fazemos no ato, portanto, no próprio dia conseguimos fazê-lo, demoramos cerca de 5 dias a apresentar o planeamento digital com a parte final, como é que vai ficar, e passado 15 dias após a apresentação conseguimos ter os alinhadores para colocar. É bastante rápido, nós em menos de 30 dias conseguimos começar um tratamento. Desde que começamos até que falamos com o doente, quais são as preocupações, objetivos, o que é que o doente pretende, o que é que se sente bem, o que é que se sente mal, até iniciarmos um processo. Portanto, acaba por ser de facto um tratamento muito simples. Nós fazemos um scan, como vocês estão a ver aqui, na boca do doente com este dispositivo que é um scanner intraoral e conseguimos começar a transferir tudo o que vemos na boca para um ecrã digital em 3 dimensões e a partir daí trabalhamos só no computador. Portanto, o doente acaba por ser cede-nos um bocadinho a sua dentição por uns momentos e trabalhamos tudo a nível digital. Esse trabalho a nível digital é cada vez mais frequente, acho que vai ser o futuro, na verdade. Nós temos que pensar que a tecnologia veio para ajudar, é uma ferramenta, como eu disse, há que utilizá-la com critério, e quando usada com critério permite-nos precisão, conforto, porque este tipo de abordagem, o doente não tem reflexo de vómito, não sente mal-estar, não há o problema de nós estarmos a fazer com o material e o material, o molde não ter saído tão bem porque distorceu, porque há contração do material, porque este tipo de técnica permite-nos, de facto, estar com uma alta precisão de trabalho e se tivermos que repetir, a repetição é feita em menos de 60 segundos. Portanto, isto é tudo feito em menos de 60 segundos, maxilar superior, maxilar inferior e conseguimos resolver. Depois, fazemos a emissão dos alinhadores, após ter a aprovação por parte do doente, isto é a explicação no ecrã, e depois fazemos a preparação da superfície dentária para os alinhadores. Fazemos sempre um polimento para tirar o biofilme das bactérias que ficam sempre na camada superior dos dentes, colocamos um afastador labial que é para nos permitir ter um campo de trabalho bastante amplo, isolamos bem toda a superfície dos dentes. Estamos a conversar sempre com o doente nesta fase. Isto é a primeira consulta após recebermos os alinhadores, portanto é uma consulta que demora cerca de 1 hora. Normalmente colocamos os alinhadores, colocamos o número 1, que eles vêm sempre numerados, de 1 até, por exemplo, 20, 30, dependendo do plano de tratamento. Aplicamos os attachments, que são os botões que vão ver agora, que basicamente o que fazem é, em alguns dentes, termos pontos de pressão aplicada. Depois desses attachments, o que nós fazemos é testamos os alinhadores, portanto, vamos pondo os alinhadores de cima, o superior e o inferior, pomos e tiramos várias vezes para ver se realmente está tudo realmente como pretendemos. Isto é a colocação dos attachments, que vocês estão a ver agora. E no final da consulta pedimos sempre ao doente para repetir o processo. Portanto, vamos tentar o doente, porque no início, uma das dificuldades que os doentes têm, porque é uma coisa bastante nova, é aquela destreza manual de, ok, onde é que eu vou fazer a força para poder tirar o alinhador? E tentamos sempre que o doente na cadeira seja capaz, sozinho e sem espelho, tirar e colocar o alinhador sem dificuldade, para que depois, quando consiga sair da consulta, consiga fazer isto tudo em casa sem qualquer tipo de problema. Isto é a colocação do botão. Vocês vão ver, estes botões são colocados à cor do dente, não se vêem, portanto, uma distância social de 1 metro da pessoa, nem sequer se nota que os tem. E, como vocês vão ver, eles depois ficam colados, como este está aquele dente pequeno, que é o lateral superior, fica colado no dente, sem se notar praticamente nada que ele está lá, permitindo que a pessoa, quando tira o alinhador, mesmo tendo esses botões, que a pessoa come sem o alinhador, portanto, tira para comer, tira para lavar os dentes, não se nota que o tenha e não tem esse tipo de problemas, ok? Pronto. As vantagens essenciais deste tipo de alinhadores é, basicamente, a possibilidade de serem removidos, portanto, para as refeições. É um tratamento que, ao contrário do aparelho tradicional, que é preciso ser ajustado mensalmente, ou 2 em 2 meses, dependendo da técnica que cada um utilize, pode ser planeado com uma distância muito grande. Portanto, há casos em que podemos planear 3 em 3 meses, portanto, doentes que estão imigrados ou que não podem vir cá frequentemente, fazemos um planeamento prévio, ok, a consulta vai ser feita de X em X meses, há casos de 3, 4 meses de distância entre consultas, em que o doente leva uma reserva de alinhadores em casa em que pode trocar durante esse tempo. Essa reserva é toda ela cronometrada, portanto nós colocamos as datas todas do que é para trocar, em que altura seja para trocar, e o doente cumpre escrupulosamente uma receita, que é como se fosse uma receita do bolo, e basicamente as coisas acontecem. É preciso sempre controle, não há alinhadores nenhuns, de marca nenhuma, em local nenhum que vocês consigam ver, que não requeiram controle por um profissional. Os alinhadores precisam sempre há sempre falhas, e mesmo este material, por vezes, pode ceder mais que o que é normal, falham e é preciso estar com acompanhamento. Qualquer tipo de sistema de alinhadores que não possua acompanhamento normalmente corre mal. Portanto, é preciso esse cuidado que às vezes as pessoas não sabem
isto é preciso acompanhamento, por muito largo que seja, e se é um acompanhamento largo, foi definido pelo profissional antes, e é pensado no 3D assim. Portanto, é preciso ter essa noção desses cuidados. Reduz o número de urgências do aparelho, portanto, não há nada a saltar, não há normalmente a picar nada, não está a magoar, não tem que vir cortar um arame, porque simplesmente isso não existe, e acaba por ter uma grande vantagem, que eu acho que é das maiores vantagens, é o facto de poder ao ser tirado para lavar os dentes, a higiene oral melhora substancialmente. A pessoa não tem dificuldade com a retenção alimentar que fica ao longo do dia no aparelho, porque simplesmente tira para comer e lava os dentes sem aparelho nenhum, e acaba por ter um dia-a-dia sem alteração da rotina da própria pessoa. Portanto, as desvantagens, que também as tem, obviamente, é que é um aparelho que requer uma grande noção de responsabilidade, porque é um aparelho que, digamos, pode ser tirado 3 vezes ao dia, 4, 5, dependendo das refeições das pessoas, e se não for colocado logo de imediato também não está a funcionar. Portanto, se não estiver a funcionar, simplesmente é um aparelho que o plano de tratamento A, que foi definido num determinado número de consultas, a um determinado tempo, está previsto assim, e depois vai desviar desse plano. E se desviar desse plano, como não dá muitas das vezes para ser ajustado mensalmente como um aparelho tradicional, todo aquele processo que vocês viram de recolha de scans e tudo mais tem que ser refeito. Portanto, tem que ser refeito e temos um delay de perda de produção, que normalmente pode chegar a 20, 30 dias no limite, para retomar o plano de tratamento inicial. Portanto, é preciso ter um pouco de cuidado. Os doentes a serem escolhidos para este tipo de tratamento têm que ser pessoas responsáveis. As crianças são aptas, porque isto é possível tratar com crianças, mas eu normalmente pergunto aos pais se, na opinião pessoal deles, se acham que a própria criança está com maturidade para fazermos este tipo de tratamento. Algum tipo de tratamento de movimentos dentários, já não são muitos, mas ainda existem alguns que não são tão eficazes neste tipo de aparelhos como nos outros. Portanto, os outros aparelhos, em alguns casos, conseguem ser um pouco mais eficazes, não é em tudo, mas é um pouco assim. E pronto, basicamente é isso. Basicamente, a maior desvantagem que ele tem é o facto de ser removível. Portanto, ser removível, as pessoas, dependemos muito da pessoa para a colaboração. Se não for utilizado corretamente com vontade, como eu costumo dizer, de acordo com o plano de tratamento, normalmente vai falhar. E quando falha, pode falhar muito, e se falhar muito, temos que fazer realmente um grande segmento de alinhadores novo, ou então pode ser apenas um ou dois extra para poder retomar o plano de tratamento e chegarmos ao resultado final. Portanto, acaba por ser um pouco nessa base.